estamos de volta, rápido intervalo, e voltamos agora com o jornalista, ator e assistente de direção, Jonathan Gonçalves. Seja bem-vindo, Jonathan, aos estúdios do Viva Bem. Bom dia. Olá, Jonathan, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Faz bastante coisa, né? Jornalista, assessor de direção, ator. A gente tem que ganhar vida com o que tem, né? Vai acumulando funções. Isso. O Jonathan está aqui para falar do segundo Festival de Teatro Tony Cunha, que vai acontecer do dia 13 ao dia 21 de agosto. Né, Jonathan? Conta pra gente um pouquinho desse festival, do que é trazer esse festival para Itajaí, o Teatro Municipal participando, toda a equipe. O Festival Brasileiro de Teatro, ele teve uma primeira edição em 2007 e foi um grande sucesso, assim, e um grande ganho para a classe artística teatral da cidade, já que nós temos um festival de música tradicional, solidificado. Então, para a classe teatral, ter um festival de teatro é muito importante, como uma representação dos seus trabalhos e uma troca também de experiências com profissionais vindos de outros locais do país. E desde então foi se tentando muito fazer uma próxima edição e nós sabemos que as articulações políticas e o processo burocrático às vezes impede da execução de um evento tão grande. E, bom, ainda bem, estamos fazendo agora a segunda edição do festival. Que homenageia Tony Cunha. A gente faz uma homenagem póstuma ao grande agitador cultural da cidade, o nosso querido Antônio Carlos Cunha, ou Tony Cunha, como era conhecido, né? Que foi uma pessoa muito importante dentro desse movimento artístico na cidade de Itajaí. Eu tive o grande prazer de trabalhar com o Tony na época que ele foi o diretor da Casa da Cultura, e foi uma pessoa que agregou muitos artistas de vários setores, claro, junto ali da Casa da Cultura, que também foi um grande polo de atividade cultural. Mas o Tony era o anfitrião daquele espaço e com muita qualidade. E nada mais importante do que homenagear o Tony com esse festival. Jonathan, 4 anos depois, né? Para acontecer um festival. O que a gente precisa hoje para Itajaí estar promovendo festivais todos os anos? Eu vou lhe contar que para a gente realizar esse festival, a gente entrou com vários projetos, Ministério da Cultura, Fundo Cultural do Estado, Lei Rouanet também? Lei Rouanet, e foi um processo muito demorado, burocrático, complicado, assim. Como eu lhe falei, é um evento muito grande, então tem uma injeção orçamentária muito grande dentro dele. Mas esse festival em particular, nós estamos realizando todo ele com o orçamento da Fundação Cultural. E, claro, com o patrocínio do Bradesco, que é um forte patrocinador. Legal. Jonathan, a gente tem aqui o folder, né? E tem muita coisa acontecendo. Começa no dia 13, sábado, e vai até domingo, dia 21. Então, aí, 7, 8 dias de evento. Fala pra gente, assim, obviamente que não dá pra falar sobre todos eles, mas o que vai acontecer de legal aqui? O pessoal que está em casa agora, que está assistindo a gente, quer se agendar, quer se programar, o que é mais interessante? O que você pode dizer sobre essa agenda do festival? Em princípio, eu acho interessante a gente esclarecer que assim, a programação não é estabelecida pela comissão organizadora. A gente contratou 3 curadores, 3 profissionais da área teatral de longa experiência. O Álvaro Assad, que é do Rio de Janeiro, possui um grupo já de formação de muitos anos. O Nini Beltrani, que é de Florianópolis, que é um doutor pesquisador da área teatral, enfim. E o Márcio Abreu, de Curitiba. Esses 3 fizeram uma seleção dentro uma média de 156 inscrições para tirar 8 espetáculos, e eles traçaram um perfil, preferiram traçar um perfil de como está a atuação contemporânea do teatro ultimamente. É muito complicado você estabelecer também somente 8 espetáculos para digamos assim, você também não consegue caracterizar o movimento teatral por um todo no Brasil através somente de 8 espetáculos. Mas eles buscaram, cada um de uma melhor maneira possível. Interessante falar também que na primeira edição nós tínhamos uma característica no festival que era uma representatividade dentro dos estados, por exemplo, dos estados não, das regiões. Tinham representantes de cada região do Brasil.
essa edição desse festival, a gente preferiu optar pela qualidade artística. Nós, por exemplo, não iríamos deixar de trazer um grupo de São Paulo que tem uma qualidade artística maior do que um grupo lá, não sei, da onde, só pela representatividade regional. Então, nós aí temos 8 espetáculos, temos um pessoal do Rio Grande do Norte, o pessoal de Belo Horizonte, Campinas, Rio de Janeiro, se eu não me engano, também Fortaleza. E é um pessoal muito, muito bacana. Eu confesso que eu não assisti as gravações, até porque isso fez parte do pessoal da curadoria, mas com certeza, por conhecer o pessoal da curadoria, eu tenho certeza que os espetáculos são de altíssimo nível. Sim. Esse primeiro espetáculo já deixa a gente intrigado, né? Assim, a vida como ela é e teatro sim, por que não, né? Esse é o pessoal de Florianópolis, então tem aí a representatividade do Sul, e são textos do Nelson Rodrigues, é um pessoal que já vem há muito tempo fazendo teatro ali em Florianópolis, do pessoal do Teatro Sim, por que não, e eles abordam linguagens diferentes em cada montagem deles. Esse espetáculo em particular, eles trabalham com uma forma de representação muito interessante, em que os atores, eles meio que se caracterizam como bonecos e os outros atores vão manipulando os próprios atores. É bem interessante e o texto do Nelson Rodrigues, né? Não tem como não ser ruim. A gente acompanhou, quem acompanhou pela Globo as minisséries, né, teve uma pequena amostra do que é o texto de Nelson Rodrigues. A gente conhece um pouquinho mais, assim, eu já fiz algumas peças, Boca de Ouro eu acho, para mim, bárbaro, fantástico. E A Vida Como Ela É tem, né, uma série de pequenas peças. E o que você acha que está faltando hoje? Porque, por exemplo, o Nelson Rodrigues é um tragediógrafo, um comediógrafo, né, de longa data, falecido há bastante tempo. E no teatro novo, a gente tem um segundo nome, a gente tem alguém que escreve para teatro que tenha pelo menos uma intensidade semelhante à do Nelson Rodrigues hoje? Olha, Sandro, nós temos alguns dramaturgos, uma nova geração de dramaturgo aparecendo por aí que está sendo muito bem visada. Eu poderia citar um nome que eu conheço, que é o Jobilac. É um dramaturgo contemporâneo, já teve até um espetáculo há pouquíssimo tempo do Teatro Municipal, de um grupo que montou um texto dele, e ele trabalha com essa questão mais ácida também da sociedade, e tem vários nomes aparecendo. É que também, como o Nelson Rodrigues, obviamente, uma pessoa que marcou muito a dramaturgia brasileira, então, e é uma pessoa que sempre vai estar presente, mesmo sendo apresentado desde a década de 70, isso aí vai estar sempre, nunca vai morrer. Né? Está influenciando novos, né? Como ele diz, é a vida como ela é, né? Então a gente vai no teatro para se ver ali no palco, de alguma maneira, de alguma forma, você quer estar sendo representado ali. Quem vai quer assistir uma peça para ser representado, né, Jonathan? O segundo espetáculo é As Incríveis Histórias de Joy, em Carruagem... Coragem para quem tem medo. Isso. Esse espetáculo... É daqui de Itajaí, né? É daqui de Itajaí. Além dos 8 espetáculos que que compõem a Mostra Nacional, o festival também compõe uma mostra local, com 10 espetáculos de grupos aqui de Itajaí. Então, a gente fez uma reunião com representantes dos grupos, e eles se inscreveram, eles não passaram pelo processo de seleção, né? Então, automaticamente já estavam dentro da programação. E esse espetáculo em particular é um espetáculo infantil, por isso que ele vai ser apresentado às 15 horas, e ele conta mais ou menos, ele quebra com aquele tabu de criança precisa ouvir história bonitinha, infantil, não infantiliza a criança. Ele trabalha a criança de uma forma, de um ponto de vista um pouco mais adulto. E tem sido um grande sucesso esse espetáculo também. É um grupo que faz manipulação de formas, diz aqui, né? Também. Mas esse espetáculo é de manipulação? De manipulação de bonecos, de formas animadas, e eles trabalham também com atores mascarados. É bem interessante. Para quem vê as fotos, em primeiro momento, um pouco... Acho, mas isso aí é para criança? Mas é muito engraçado que as crianças saem adorando o espetáculo. É muito bom. Até porque a gente tem um conceito, né, de teatro em que é muito
as segmentações estão muito engessadas, né? Você tem sempre o mesmo modelo de tragédia, o mesmo modelo de comédia, o mesmo modelo de peça infantil, e eu acho que interessante também é transitar nessas formas, né? Porque a criança hoje em dia ela amadurece muito cedo. É um pequeno adulto. Amadurece muito cedo e também não curte muito essa coisa muito infantilizada, como você falou, né? Justamente. E nós temos um outro espetáculo infantil na programação, que é o pessoal do Rio de Janeiro, que é o Aranha Arranha Jarra, a Jarra Arranha o Trava-Língua, que também trabalha com a criança por esse lado, eu não queria falar mais inteligente, mas como você falou, menos infantilizado. Trabalhar a criança como se trabalha normalmente entre nós, assim. E é um texto muito divertido também, cheio de trava-línguas. Eles pegam os trava-línguas e vão desconstruindo e montando histórias, e é bem, bem legal. Legal também a questão do público infantil, porque assim, o público infantil vai ser o público adulto de amanhã. Isso. Então, se a gente afastar o público infantil do teatro, o público adulto, obviamente, não vai ir ao teatro. E a gente sabe que no Brasil já é um pouco complicado, pouco incentivo, às vezes as peças são muito caras, a gente só vai em peças mais, vamos dizer assim, nacionais, né? Conceituadas. Então, esse tipo de iniciativa, puxando também a importância para um novo olhar da criança, sobre a criança e a partir da peça para a criança, também ajuda a incentivar a criança a ir ao teatro. Sim, com certeza. E engraçado, Sandra, você comentar que nós só iremos em peças mais conceituadas, tops. Ali no Teatro Municipal, a gente tem uma programação muito intensa durante todo o ano, com espetáculos das mais variadas formas. Teatrais, musicais, dança, enfim. E nós temos uma parceria muito grande com o Sesc. O Sesc traz muitos espetáculos para o teatro. Ele tem um circuito muito forte de espetáculos teatrais, de música. Tem o Sonora Brasil, que é um circuito muito de ponta mesmo. E a programação do Sesc ali no Teatro Municipal é gratuita. Ou seja, a pessoa não paga nada. Por incrível que pareça, são as nossas menores casas. Por incrível que pareça, o público nessas noites é pouquíssimo. Agora, quando tem espetáculo global que custa 60, 70 reais, enche a casa. Enche a casa. Assim, nós temos bastante coisa ainda para falar do teatro, né? Eu queria até depois fazer a pergunta para ti dos preços. Quanto é que está custando? Como é que as pessoas fazem? Mas agora, voltando às escolas, você falou do Sesc, né, que tem essa representação. Como é que estão as escolas de teatro aqui em Itajaí? Quem é que procura? As escolas municipais ou estaduais têm inscrições assim, para os alunos? Quem é que pode fazer teatro hoje em Itajaí? Olha, nós temos muitos grupos de teatro aqui na cidade, mas nem todos assumem a posição de ensinar, de fazer oficinas e cursos. Tem a Casa da Cultura de Itajaí, ela mantém um curso de teatro com o diretor que já tem uma longa data aqui na cidade, que é o Valentim. Ele promove cursos durante os períodos de férias escolares, são intensivos de um mês, ele tem um vasto número de alunos, uma base de uns 40 alunos por turma. Pô, que legal. É bem bacana. Além disso, tem o pessoal do Porto Cênico, que mantém a sua sede ali próximo ao porto mesmo, que também frequentemente aplica oficinas. E tem também o pessoal do Arte em Cena, da Fernanda Moroso, que fica aqui próximo também à escola dela, que é uma escola profissionalizante. Além deles ministrarem cursos, aí o curso dura um pouco mais, acho que numa base de 2 anos, a pessoa sai com um registro profissional de ator, né? Então temos algumas escolas que, mais ativas ou menos ativas, ainda mantêm uma frequência quanto a ensinar o teatro. E eles têm um público muito bacana. Isso tem influência positiva até no número de novos grupos teatrais que surgem a cada ano em Itajaí, que é uma cidade que tem tradição em teatro, né, Jonathan? Sim, sim. Festivais de teatro sempre aconteceram em Itajaí. E assim, hoje em dia o movimento está se renovando. A gente vê o surgimento de outros grupos. Antigamente tinham 3 grupos, 5 grupos. Há pouquíssimo tempo atrás, uns 10 anos atrás, eram 5 grupos fortes e ativos na cidade. Hoje em dia Itajaí está com quase 20 grupos de teatro. E o pessoal novo, que, como você falou, fazem esses cursos,
vão buscando outros meios de se profissionalizar e acabam montando seus grupos, suas pesquisas individuais. Até outras referências, né? Gente que viaja a São Paulo, Rio, que ainda é o berço, né, do Teatro Nacional, e trazendo novas influências e acabam trazendo para a IDG novas ideias e novas criações que é muito salutar para desenvolver o teatro local. Novos textos, né? Nós temos um teatro maravilhoso aqui em Itajaí. Muito bonito. Bom, a conversa está boa, a gente está empolgado, mas a gente vai fazer um rápido intervalo e na sequência a gente continua falando sobre teatro com o Jonathan Gonçalves, ator, assistente de direção e também jornalista. Já voltamos.